Fala galera, beleza? Galera, temos o nosso vídeo de hoje, né? A respeito a maior precisão no cálculo, né? De números aí de ponto flutuante, né? No Java. Primeiro a gente vai criar uma nova classe aqui, né? Uma nova classe para a gente exemplificar a ideia, né? Mas precisão, classe precisão. Classe precisão, beleza, para não ficar muito grande. Então vamos abrir aqui, aumentar um pouquinho aqui, ó. Aí, ficou bom. Então, galera, eu vou declarar duas variáveis do tipo double, né? Valor 1. Colocar um valor exemplo aqui, 1 ponto bem quebrado mesmo, né? O valor. Aqui um valor 2. E colocar aqui mais um valor quebrado, 1,49, certo? Agora eu vou fazer uma outra variável aqui para pegar o resultado, né, disso aqui. Quero fazer o estado, quero fazer no caso, uma subtração, né, simples, né? Então vou pegar o valor 2 menos valor 1. Então vou mandar imprimir aqui. Salvar. Vamos lá. Rodando. O que ele calculou? 1,41. Tem que ser ao contrário, né? Valor 1 que é maior, né, no caso. Valor 1 menos valor 2. Esse é o número negativo aqui. Vou rodar. Cara, aqui alguns números, pessoal, ele dá um valor correto. Aqui deu 28. Mas vai ter alguns casos, vamos forçar aqui o Java a considerar um outro cálculo aqui, ó. Pode ser quebrado aqui para vocês. 1,43. Ah, lá. Beleza, já achamos. Já que com outro exemplo não deu certo, né? Agora esse aqui deu um exemplo mais interessante. Olhando assim de cara, né? 1,77 menos 1,43, o valor correto, né, seria 0,34. Porém, ele não está completamente preciso, né? Você vê que ele tem um monte de 0, 0, 0, 1 lá no final. Porque geralmente os tipos primitivos, né, double, float, decorre desse problema aí na hora de fazer um cálculo de subtração, multiplicação e muitas vezes divisão, né? Acaba não tendo uma precisão no cálculo, tá? Então esse é um detalhe aí quando se usa esses números de ponto flutuante. Agora, para resolver esse detalhe, pessoal, vou exemplificar para vocês utilizando uma lib, né? Uma lib externa que é muito útil, né, para acompanhar vocês aí, que é a lib precision utilizando o método round. E nele que ele é basicamente uma subdivisão aí da classe math, né? Mas é uma lib. Que aí você colocando esse cálculo dentro dessa classe, dentro do construtor dessa classe, você vai obter esse resultado arredondado, ok? Para isso, vamos deixar aqui separado aqui o site aqui pelo Maven, né? No Maven Repository, né? Então aqui eu vou colocar na descrição para vocês, né, o link e também a dependência para vocês colocarem no ponto .xml, né, como é que eu estou utilizando o NetBeans, assim, ou da sua ideia de preferência. Então para isso a gente vai copiar aqui a dependência, né?
para a gente colar lá no ponto.xml, beleza? Então aqui no NetBeans, vamos aqui no ponto.xml, colar aqui na dependência, então Alt Shift F para indentar, beleza? Aí, como a gente já viu já em exemplos anteriores, no vídeo anterior, esse aqui é um dependência do QR Code, né, que a gente viu no vídeo anterior. Agora colando uma segunda dependência. Vocês podem observar que aqui na dependência, às vezes pode acontecer dele dar algum erro, enfim. Aí basicamente você limpa, né, o projeto, como vamos fazer aqui agora, certo? Fazer um clean e depois um build com dependências, né, botão direito, build com dependências, que aí ele vai fazer o download, né, da dependência para você utilizar no seu projeto, ok? Faz a compilação e o download. Beleza. Então basicamente isso aí para vocês testarem aí, adicionarem, né, a lib pelo Maven. Agora nós voltamos para a nossa classe, tá? Então aqui nós temos esse problema. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse resultado aqui e utilizando a classe Precision. Então Precision ponto. Aí aqui no Precision ele vai dar um erro, ele vai pedir para você fazer importação, né? Então aqui só fazer importação. Então aqui preciso pronto round. Aí ele são dois parâmetros, né? O primeiro parâmetro é o cálculo e o segundo parâmetro é a quantidade de casas que você vai querer arredondar, tá? Então aqui o primeiro é o cálculo e o segundo é a quantidade de casas, 2. Coloquei aqui para ficar como se fosse um exemplo de ou duas casas decimais ou dinheiro mesmo, né? Então vamos rodar. Aí, como vocês podem observar, a classe fez essa precisão, né, no cálculo para vocês, tá? Se quiser colocar, vamos supor, 3 casas decimais, certo? Se aqui se fosse 3 casas decimais, ele ficou arredondado aqui para zero ainda, porque aqui seria zero, né? Então por isso ele comeu aqui para frente, mas ideal, né? Geralmente é a escala, né, que você vai utilizar. Se for, às vezes acontece do número tá 0,34789999997, enfim, por diante. E aí você arredondando a escala, né, acaba ficando, né, mais preciso da forma que vai trabalhar. Mas de maneira geral, geralmente utilizamos a escala 2, né, para ficar duas casas decimais após a vírgula. Tá, galera? Então essa é a dica, essa é a ideia aí, utilizando Precision Round para dar maior precisão nos seus cálculos com números de ponto flutuante. Beleza, galera? Valeu!